nada, a gente sabe que todo aí que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Nasceu ou não nasceu? Uma breve história. O Natal, tendo origem pagã, ele é anexado ao calendário solar. Só para todo mundo entender, isso começa com Nimrod. Ele faz a Torre de Babel. Segundo a história judaica, segundo a Bíblia, a Torre de Babel, Deus rejeita, divide as línguas. E com 40 anos ele é morto por Shem, que é um dos filhos de Noé. Então a esposa, Semiramis, ela cria uma religião em cima da morte de Nimrod e atribui a ele o título de Deus Sol. A partir daí vem o domingo, instituído no calendário solar como o dia dedicado ao Deus Sol, e nasce Tamuz, filho deles, dia 24 de dezembro, solstício de inverno. Então passa a ser o dia do nascimento de Tamuz, que é considerada a reencarnação de Nimrod. Ou seja, o filho daquele Deus, entre aspas, do Sol, que nasceu, supostamente havia virado o Deus Sol. Nasceu Tamuz e passa a ser comemorado o que nós conhecemos hoje como Natal. Yeshua, Jesus, jamais nasceu em dezembro, era inverno em Israel, e segundo os cálculos do pai de João Batista, preciso, ele nasceu entre setembro e outubro. Por que setembro e outubro? Porque o calendário judaico é lunar, enquanto que o calendário que rege as nações é solar. Então há um cálculo, uma diferença, mas certamente entre setembro e outubro ele nasceu. Tem Lucas capítulo 2, versículo 8, que diz: quando ele nasceu, Jesus Cristo, havia naquela mesma comarca que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Uma coisa que jamais poderia acontecer em dezembro, na época, né, porque era inverno, então isso jamais aconteceria. Exatamente, existe inclusive referência no Novo Testamento, porque existe a festa da dedicação, que é conhecida como Hanukkah, que por acaso vai começar hoje. E Hanukkah é justamente no inverno. Então jamais os pastores poderiam estar fora apacentando as ovelhas no inverno. Ou seja, em dezembro, então, exatamente. Quer dizer que mito total, Jesus não nasceu em dezembro. Quem nasceu foi Tamuz, e aí vai haver uma série de outros problemas relacionados ao Natal, porque comemora-se um aniversário de um ídolo usando o nome de Jesus e Yeshua. Yeshua é o nome de Jesus em hebraico, a gente está acostumado a falar Yeshua. Isso pode ser considerado, entre outras coisas, um adultério espiritual, uma infidelidade com Deus e algo abominável para Deus, porque Deus, quando ele estabeleceu o nosso povo na terra dos cananitas, ele falou: não me adorem como as nações adoram os seus deuses, ou seja, não imite as nações. Então Deus tem a maneira correta de adoração a ele e não pode ser atribuída uma adoração estranha. Então, óbvio, não foi em dezembro. Possivelmente, setembro e outubro, alguns dizem que sim, com certeza, e outros não, possivelmente. Certeza absoluta. Absoluta? A única coisa é que o calendário hebraico é lunar, dos judeus, né? O nosso calendário é lunar, o calendário que rege as nações é solar. Então existe um cálculo e não é uma data exata segundo o calendário solar. Não tem uma data numeral, mas tem ali um mês. Um mês, setembro, outubro, com certeza. Provavelmente na festa dos tabernáculos, que é Sukkot, cabanas. E João, ele quando começa a falar sobre o Evangelho, né, ele fala que ele tabernaculou entre nós, uma indicação mais ou menos que foi na festa dos tabernáculos. E como é que isso chegou até a gente? Como que o Natal foi introduzido na nossa cultura, na nossa sociedade? Por uma estratégia infeliz da Igreja Romana, que é o sincretismo religioso, pretensamente para cristianizar o paganismo. Na verdade, paganizou a fé verdadeira. Então essa coisa de eu vou usar a cultura das nações para poder falar do Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro não precisa disso. Essa estratégia é maquiavélica, né? O fim justifica os meios, uma estratégia horrível e que traz, na verdade, o povo a pecados. Porque eu vou te falar, vamos falar sobre os símbolos depois? Vamos falar sobre os símbolos ainda. Então, segura aí. É essa estratégia que se chama sincretismo religioso, uma estratégia muito usada entre os deuses pagãos, mas rejeitada completamente pelo Eterno, e na Bíblia não existe referencial para isso. Sincretismo é muito mistura. E as pessoas esquecem algo. Deus nos chama e nos separa para ser o seu povo. Separa de quê? De uma cultura paganizada, de uma mentalidade paganizada e do pecado. Então essa coisa de eu sou chamado por Deus, mas posso viver segundo os costumes pagãos, é uma mentalidade totalmente equivocada. Deus, quando chama Jeremias, ele fala: Jeremias, separa o vil do precioso. Ou seja, aquilo que é santo, aquilo que é sagrado, daquilo que não é sagrado. Só assim você será a minha boca. Então existe uma visão hoje
que eu chamaria uma visão morna e morna. A pessoa acha que posso servir a Deus, mas posso também agradar o mundo. E Yeshua disse, é uma advertência sobre isso. Quem dera fostes quente ou frio. Se és morno, eis que estou para vomitar da minha boca. É sério. Enfim, trazendo uma nova imagem. Mas da onde que vem isso? Vem justamente dessa história de Nimrod, que é considerado o Deus Sol após a morte, o nascimento de Tammuz, 24 de dezembro, logo o aniversário de 24 de dezembro é de Tammuz, e obviamente não de Yeshua, não de Jesus. E aí vem os símbolos, que é o pinheiro, a guirlanda, e nós temos também o pinheiro. Vamos falar do pinheiro. O pinheiro é um problema seríssimo, porque existe um versículo em Deuteronômio 16, que Deus fala assim, não plante a árvore de Asherá perto do meu altar. Nas traduções eles colocam poste ídolo, mascaram um pouco a verdade do versículo. Qual é a árvore de Asherá? Pinheiro. É justamente o pinheiro. Então era proibido você plantar um pinheiro perto do altar. Então você observe que a festa ela vai trazendo costumes pagãos muito antigos. Porque o que Roma fez foi regulamentar o paganismo e fazer uma mistura e criar uma religião híbrida. Uma mistura das palavras do Messias com outras religiões pagãs. Aí você tem a guirlanda, que é um convite para espíritos malignos entrarem na casa da pessoa. Você tem o famoso panetone. Você fala, mas o que tem a ver com panetone? Jeremias 8, Ezequiel 7, fala sobre essas coisas. Existe o bolo de Asherá. Em toda a adoração, Asherá é Semiramis, que é justamente a esposa de Nimrod. Ela que fez toda essa mitologia sacerdotes de Nimrod. Então sempre existe o bolo dedicado a Semiramis, que no Natal, obviamente, é o famoso panetone. Tanto que, assim, no judaísmo, né? A gente fala assim, come comida chinesa no Natal, para evitar comer comida pagã. Apocalipse 14, no capítulo 14, capítulo 18, o Eterno deixa muito claro a destruição da Babilônia. Olha, Babel, depois veio Babilônia, a mesma coisa. Babilônia quer dizer confusão. Ou seja, uma religião falsa que confunde a cabeça das pessoas. E Deus trata disso em Apocalipse, da destruição da Babilônia. Inclusive ele fala, povo meu, saia da Babilônia. Ou seja, saiam desses costumes. Porque esses costumes, obviamente, abrem a porta para abrir links com espíritos malignos. Na medida que você cultua uma religião ou costumes, como árvore de Natal e outras coisas. Uma coisa interessante também, existe em Ezequiel, Jeremias 7, que Deus fala assim, olha que coisa abominável está acontecendo naquela geração de Israel. E uma das coisas é que as mulheres choravam por Tammuz. E você observe que no Natal sempre tem uma pessoa chorando. Essas coisas não acontecem por acaso. Elas, na medida que colocam aquele bolo, colocam a árvore de Asherá, há um link com esses espíritos malignos. E começa a ocorrer exatamente a mesma coisa. O mais incrível de tudo, você lê assim a história de Israel, você fala, como é que Israel se desviou, aquela geração se desviou? É a mesma coisa hoje em dia. A pessoa se desvia sem se dar conta. O Natal, na verdade, é uma prática pagã, muito abominável diante do Eterno. Mas muita gente vai dizer, não, isso aí tudo bem, eu faço isso, mas a minha intenção é outra. Uma das coisas que muita gente não se dá conta, quando todo mundo gosta de algo, sempre desconfie. Porque as coisas de Deus é sempre uma minoria que gosta. O mundo rejeita as coisas de Deus. E Yeshua, Jesus, ele falou que o caminho que leva ao reino de Deus é apertado e são poucos os que querem andar. Mas o caminho da perdição é muito largo e muitos vão seguir essa jornada. Então o Natal é perigoso, tem todos esses símbolos perigosos. A sua origem está na Babilônia. Por isso que para Deus só existem duas religiões, a religião verdadeira do Deus vivo e a religião babilônica, uma religião falsa. Isso que eu iria perguntar. Você acha que hoje vivemos em um tempo de Babilônia? Não há dúvida disso. Os costumes da Babilônia ocorrem. Se eu entrar mais nas coisas, por exemplo, o domingo da Páscoa cristã é comemoração da ressurreição de Semiramis. O nome de Semiramis, o nome original dela, Pomba. Só para você entender como as forças malignas, elas implantaram uma espécie de vírus no sistema através do calendário. Então, agora, a igreja evangélica, o que é que ela pode fazer? Rejeitar essas coisas. Com certeza. Ela pode comemorar a Páscoa no dia da Páscoa, 14º dia do mês de Nissan, segundo o calendário judaico. Ela não tem que comemorar o aniversário de Yeshua, de Jesus. Aliás, nem precisa comemorar em setembro e outubro, porque ele nunca pediu isso. O que marca a vida dele é a morte, não o nascimento. O nome de comemorar aniversário.
anexado à religião é costume pagão. O único aniversário comemorado na Bíblia toda é do faraó. Agora, o dia mais marcante para um judeu, quando ele nasce, é o 8º dia, quando há a circuncisão. Então não se pode misturar as coisas. O que é religioso, o que é secular, o que é pagão. O significado da árvore? Significado, uma abominação diante do Eterno, é o pinheiro, uma árvore dedicada às Axerás, chamada também Rainha dos Céus, e todos os outros nomes que são dados a ela, Astarote e vários nomes, que sejam anulados, obviamente, em nome de Yeshua. Mas essa árvore natal representa isso, é praticamente como se fosse um ídolo que é colocado dentro das casas. O Natal está ligado realmente à instituição de uma religião falsa criada por Nirode e sua família. Nirode era chamado um caçador de palavras, caçador diante de Deus, um caçador de palavras, um enganador, um mentiroso. Por isso que ele conseguiu construir a Torre de Babel. Meu Deus. E é interessante porque a sede do mercado como europeu é uma Torre de Babel. Como todo o paganismo, você tem uma cultura pagã e passo a passo vão sendo agregados outros costumes, para que aquilo tome uma forma cada vez mais forte e influencie as pessoas. É importante a gente entender, Roma, quando Constantino avocou o direito de representar, entre aspas, o Messias, que não era um direito dele, ele era mitraísta. O mitraísmo é adoração ao Deus Sol. É uma outra palavra para não dizer Nirode, porque quando houve a mistura das línguas, mudaram os nomes, mas as práticas são as mesmas. Então, Júlio César havia aceitado o calendário solar criado por Semíramis e os sacerdotes de Nirode. Então, Constantino, na verdade, ele nunca se converteu. E ele criou um sistema que misturasse aqueles seguidores do Messias e os mitraístas, porque todos os seus soldados eram mitraístas. Você vai observar fotos, entre aspas, de Yeshua, de Jesus, com um sol na cabeça, atrás da cabeça. É foto de mitra. Então ele criou uma religião híbrida. De uma certa forma, formalizou todo o paganismo. Aí vem Martinho Lutero. Lutero faz uma reforma. Não é suficiente. Martinho Lutero amava a Igreja Católica. Então Martinho Lutero não foi um restaurador, foi um reformador. Hoje cabe aos líderes, não só ao judaísmo messiânico, mas aos pastores, questionar tudo isso. E tomar decisões. Vou seguir um costume pagão ou posso voltar às raízes? Aí vamos para Romanos 11. O que é que o apóstolo Paulo fala? Todo aquele que recebe o testemunho de Yeshua, de Jesus, é enxertado na oliveira. Fala, vocês eram de uma oliveira brava, silvestre, mas vocês foram enxertados numa oliveira cultivada. Qual é a oliveira cultivada? Israel, no sentido de toda a cultura estabelecida por Deus. Yeshua é videira, oliveira e Israel. Então a igreja evangélica, digamos, nos nossos dias, ela pode muito bem se adaptar a essa oliveira cultivada, ao invés do que nós chamamos a árvore parasita. Uma árvore que foi criada no 3º século, roubou um pouco da seiva da oliveira, mas não é oliveira. Ela é misturada e é muito perigoso. Imagine se uma pessoa, uma mulher chegasse para o marido e falasse, olha, vou fazer um bolo para você hoje, é esse bolo que eu fazia para o meu amante. Será que o marido se sentiria bem? É a mesma coisa do panetone e outros costumes pagãos. Ah, vou fazer isso para Deus. De quem? Do amante? De um ídolo? De um Deus pagão? De uma cultura pagã? Deus não precisa disso. Isso pode ser considerado adultério espiritual.